aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Segura aí que o vídeo de hoje é polêmico. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores youtubers aí, já foi o maior youtuber com síndrome de Tourette, né? E eu acho que esse youtuber, ele merece sim perder tudo. Eu vou explicar pra vocês por que eu acho que ele não merece o que ele conquistou e por que ele merece perder tudo. É um vídeo polêmico, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu espero que sim. Mas eu vou contar essa história toda aqui pra vocês. Se você não sabe o que é síndrome de Tourette, eu vou te explicar tudo. Mas antes, para tudo, porque onde estamos? Estamos em mais um IVE. Eu vou expor ela, o quadro, onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E o caso de hoje é uma coisa bem complexa, tá? Envolve golpe, envolve tanta coisa, gente, que eu não tenho como mensurar pra vocês o quanto eu fiquei com raiva desse caso. Mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo e comentarem qualquer coisa. A gente comenta, Jean, saudade de você, Jean, como é que você tá? Jean, que raiva, sei lá, qualquer coisa, porque isso me motiva a trazer mais vídeos aqui no canal e faz o YouTube entregar os vídeos. Então comenta um emoji, um ponto, o que vocês quiserem e um likezinho que fortalece demais. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nada e me seguir nas redes sociais, @JeanLuca no Instagram e o JeanLuca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. Temos também um canal de cortes aí, lives na roxinha, é muito conteúdo, muita produtividade, meus amores. Mas vamos logo pra história de hoje, sem enrolação. E a gente vai voltar aos comentários no final do vídeo. Vamos, exatamente, vamos voltar aí pra ler os comentários. Vamos começar então com o caso de hoje. E assim, não tenho palavras pra definir, tá? Porque pra mim é um caso pesado. Hoje a gente vai falar sobre o influenciador Hong Jong-ho, esse que tá aparecendo aí na tela. O Hong, ele começou a produzir conteúdo na internet aí já tem um tempinho, mas antes de a gente começar a contar a história dele, é importante a gente contextualizar vocês sobre algumas coisas. Primeiro, que eu acho que todo mundo que tá na internet aí sabe o quanto é difícil crescer em qualquer plataforma, seja no TikTok, YouTube, qualquer plataforma. É difícil você produzir conteúdo e o seu conteúdo ele ser visto e acessado por muitas pessoas. Muita gente ama produzir conteúdo. Eu, por exemplo, comecei, penei, tô há 6 anos na internet, tô lutando até hoje, é sempre uma luta diária. E eu acho que o Hong, ele sentia isso lá no começo também, o quanto era difícil produzir conteúdo, até porque ele é uma pessoa com síndrome de Tourette. Se você não sabe o que é síndrome de Tourette, eu vou explicar pra você. Tourette é caracterizado por tiques involuntários de movimento, ou de fala, né, que faz com que a pessoa, ela faça alguns movimentos ou fale algumas coisas que ela mesma não consegue controlar. Isso eu tô explicando de uma maneira bem, né, não é científica, de uma maneira pra vocês entenderem. Nos últimos tempos aí, a síndrome, ela tem ficado bem conhecida porque vários criadores de conteúdo, como o Hong, por exemplo, começaram a produzir conteúdos falando sobre síndrome de Tourette, mostrando como é o dia a dia de uma pessoa com Tourette, e também pessoas muito conhecidas que têm síndrome de Tourette, como é o caso da maravilhosa, perfeita, sem defeitos, Billie Eilish, que eu amo. Inclusive, ela já deu várias entrevistas falando sobre Tourette, falando sobre a questão dela, enfim. Então muita gente começou a trazer luz pra esse tema, fazendo vídeos, produzindo conteúdo, o que eu acho muito legal, que é você trazer representatividade e mostrar pras pessoas também que pessoas com síndrome de Tourette existem e como que funciona o dia a dia delas. Eu acho que é muito incrível, né, esse tipo de conteúdo. É importante até pra quebrar alguns preconceitos que alguém possa ter em relação a isso e entender como funciona, tornar aquilo um pouco mais comum na rotina de outras pessoas que não tem contato. Exatamente. Então vamos voltar pra história do Hong aqui agora, que já foram contextualizados aí sobre o rolê. O Hong, gente, ele sempre sonhou em crescer na internet e ele disse que uma das dificuldades que ele teria era crescer na internet sendo uma pessoa com Tourette. Ele sempre sentiu que seria uma grande dificuldade aí pra ele. Então ele começou a produzir os conteúdos dele muito focados aí em mukbang. Pra quem não sabe, mukbang é aqueles vídeos onde as pessoas comem quantidades absurdas de comida e tudo mais. Ele gostava muito de mukbang e ele começou a produzir esse estilo de vídeo, esse estilo de conteúdo de mukbang. E ele tinha um diferencial, que era ser uma pessoa com Tourette. Então ele mostrava ali como era o dia a dia, mostrava ele fazendo mukbangs, sendo uma pessoa com síndrome de Tourette. Então isso acabou trazendo um diferencial pro conteúdo dele, porque muita gente que possuía a síndrome começou a acompanhar ele, e outras pessoas que não conheciam sobre a síndrome começaram a falar, poxa, vamos acompanhar a vida dele, quero entender mais, quero me informar. Então foi um movimento aí bem legal. Através do canal dele chamado I Am Tourette, o Hong, ele começou a compartilhar várias coisas do dia a dia dele. Desde daily vlogs, mostrando como era fazer coisas simples do dia a dia, até ele cozinhando, ou mostrando ali realmente como era de fato viver com Tourette. E a ascensão dele, gente, foi muito rápida. Foi um bagulho meio astronômico, assim. Ele começou a produzir conteúdo e logo o canal dele chegou em 400 mil seguidores. Na verdade, pra ser mais específico, em um mês ele chegou em 400 mil seguidores. E isso, meus
amores, é um fenômeno, é um grau de fenômeno que eu não tenho como mensurar pra vocês. A coisa é muito grande, acho que qualquer pessoa aí deve entender que 400 mil pessoas é gente à beça. E a subida dele aí pra fama, né, o vídeo dele que viralizou horrores, era um vídeo dele aparentemente simples ali, onde ele fazia um lamen, né? Pra quem não sabe, lamen é tipo um miojo oriental. Não é exatamente um miojo, mas só pra vocês entenderem. É tipo um macarrão ali que ele tava cozinhando. E enquanto ele fazia o lamen dele, ele tinha alguns tiques e passava por algumas questões por conta do Tourette e mostrava o quanto era difícil fazer uma tarefa simples como cozinhar um lamen. Então ele chegou a desperdiçar alguns ingredientes, ele chegou até a se machucar um pouco no vídeo ali por conta da questão do Tourette. E muita gente acabou se afeiçoando por ele e se apaixonando aí por ele, mostrando a rotina dele sendo uma pessoa com síndrome de Tourette. E só pra vocês terem uma ideia, esse vídeo dele fazendo lamen, que foi o primeiro viral dele, bateu 1 milhão de views. E aí em diante, meu amor, foi número de seguidores em cima, número de views em cima, começou a bombar e viralizar. E, gente, é muito incrível você ver uma pessoa trazendo representatividade e voz pra pessoas que passam por alguma questão. A gente vê muitos canais de pessoas falando sobre outras questões de saúde, sobre síndrome de Tourette, e é muito legal realmente se informar e ajudar as outras pessoas a se informarem também sobre esses temas. É muito incrível, realmente. Eu acho que é legal também, quando você achou que tinha aquele negócio, você procurou até pra pessoa saber, porque às vezes você recebeu o diagnóstico de uma doença, pode ser uma coisa meio assustadora porque você não conhece a informação. E esses canais são muito legais pra trazer informação pro paciente, pros pais, pra família. Então acho que é um conteúdo que contribui muito com a sociedade. Exatamente. O Lucas estava citando porque eu descobri que eu tenho síndrome de Gilbert. Inclusive, vou deixar um link aqui no card. Eu já falei sobre essa questão de saúde que eu tenho e tal. Não é nada sério, gente, mas quem quiser assistir o vídeo e entender, vou deixar o link aqui no card pra assistir. Mas é legal você falar sobre certos temas e informar as pessoas de uma maneira geral. Mas vamos lá. Durante esse vídeo dele que viralizou, ele acabava tendo vários tiques ali e mostrava uma certa dificuldade em fazer algumas tarefas simples, como eu falei pra você. Uma das coisas que o Ron gostava de falar também nos conteúdos dele era falar para as pessoas serem gratas por, né, não terem nenhuma questão e conseguirem fazer essas tarefas simples, como eu falei pra vocês. Então ele falava, eu sempre quis conseguir cozinhar sem ter dificuldade, então sejam gratos pela saúde que vocês têm. Enfim, ele sempre falava isso nos vídeos dele. Era também um pouco motivacional, né, o canal. Ele puxava uma coisa meio motivacional também. E com o canal crescendo e as visualizações bombando, obviamente ele se tornou uma referência aí em questão de informar as pessoas sobre síndrome de Tourette. O conteúdo dele, gente, não era só sobre viver com o tique, mas como viver ao máximo e aproveitar a vida ao máximo sendo uma pessoa com síndrome de Tourette. E o que era mais bonito de ver nos conteúdos dele é que não importava o quanto os tiques eram fortes ou quanto os tiques eram inconvenientes no dia a dia dele ali, ele sempre citava isso, ele conseguia executar as coisas, ele executava e ele fazia tudo. Desde jogar videogame, fazer yoga, cozinhar, cantar no karaokê, ele mostrava em vários dele vlogs, em vídeos, tudo que ele fazia. Muita gente começou a destacar o conteúdo ali dele como self-improvement, que era uma maneira ali de motivar outras pessoas. É um conteúdo motivacional, que nem o Lucas falou aqui. E a ideia dele também era sempre tentar mostrar o quanto ele conseguia se superar. Então é isso, gente. Um criador de conteúdo motivacional que mostrava o dia a dia. Aplausos sem fim, né? Quem dera fosse só isso, porque as coisas daqui pra baixo começam a ser ladeira abaixo, tá, gente? Porque não é porque a pessoa tem síndrome de Tourette que a gente tem que passar pano pras coisas, né? Que agora vai ver aqui o que vai acontecer. Ele, inclusive, falava pros inscritos coisas como essa aqui. Eu espero que, mostrando que eu nunca desisto, as pessoas encontrem coragem. Mesmo assim, ele também mostrava dificuldades, como eu falei pra vocês. Inclusive, tem um vídeo onde ele chega a quebrar um celular por conta de um tique. E ele fala também que ele tinha muita dificuldade de ir ao cinema por conta dos tiques dele. Mas beleza, né, gente? Mostrando o dia a dia ali, as coisas, a positividade do Hong era contagiante. Pessoas com síndrome de Tourette acompanhavam ele e falavam o quanto o conteúdo deles ajudava, né? O quanto o conteúdo dele ajudava essas pessoas. O influenciador gostava de falar para as pessoas que ele não queria que as pessoas colocassem ele numa caixa, como se ele fosse uma pessoa incapaz simplesmente por ele ter síndrome de Tourette. Então, que ele era sim capaz de fazer tudo, que ele conseguiria fazer tudo. E um dos inscritos dele ficou particularmente motivado ali com essa força que ele tinha. O nome desse seguidor era Lee Gan-hee, e ele também tinha síndrome de Tourette. A verdade é que o Hong, ele acabou motivando aí o Lee a também criar um canal no YouTube. O Lee assistiu os vídeos e falou, não, eu também vou fazer um canal no YouTube, se motivou, criou o próprio canal dele, também mostrando ali o dia a dia dele com Tourette. Ou seja, gente, era como uma onda de positividade, de uma pessoa inspirando a outra. E chega a ser bonito a gente ver uma coisa dessa, porque na internet é tanta gente tóxica, né, tanta coisa bizarra, que a gente vê uma coisa
dessas fica, nossa, a gente fica com o coração tocado. Mas a gente sabe que aqui no Weave, né, se está aqui no Weave, nem tudo são flores. Nem todas as pessoas que encontravam o canal do Hong, né, achavam o conteúdo dele interessante. Muita gente achava o conteúdo dele meio bizarro. Várias pessoas ficavam chocadas e alguns fantasmas do passado do Hong começaram a surgir. O que seriam fantasmas do passado, né? Pessoas que conviveram, que estudaram com Hong, começaram a aparecer na mídia e começaram a falar um pouco sobre as experiências que eles tinham tido com Hong na época de adolescência, infância, enfim. Uma das coisas que a maioria das pessoas que conheceram ele falavam era que tinha uma diferença gritante entre a personalidade dele online e a personalidade dele na vida real. Era como se ele tivesse criado um personagem na internet, como se ele fosse uma pessoa boa e good vibes, e que ele não era assim, que ele era uma pessoa meio ruinzinha do olho junto. As acusações começaram quando uma suposta amiga de colégio do Hong comentou em um dos vídeos dele. E, gente, aqui a treta começa. E a verdade é que quando você coloca essa cara na internet, você tá ali pra ser julgado. E quando as pessoas conhecem você e você finge que é uma pessoa boa e super gente boa e que motiva as pessoas, na verdade você é uma pessoa ruim, vai ter gente pra aparecer pra falar que você é uma pessoa ruim e te desmascarar. Igual gente que trata os outros igual lixo e tem gente que fala. Exatamente, ó, o Lucas aqui hablando, Lucas hablando. Apesar de saber se as coisas que essa suposta amiga de infância do Hong comentaram eram verdade, ela fez acusações ali um pouco sérias. Inclusive, ela deu o nome completo dele, deu a cidade que ele morava. Pra mostrar que conhecia, né? Ela queria mostrar que ela realmente conhecia. Ela comentou até o nome da escola que eles estudaram juntos. E ela também divulgou uma informação ainda mais valiosa pra gente aqui da internet. Tadadadã, o que será? Alguém consegue apostar aí nos comentários? Que informação valiosa foi essa que ela deu? A informação de que Hong estava mentindo na internet pra todo mundo e que ele não tinha síndrome de Tourette. Isso era uma acusação que estavam fazendo ali contra ele, galera. Até aqui é a acusação, né? Que a gente tem que concordar que uma pessoa falar que você não tem não quer dizer nada. Até porque ele estava demonstrando ali desde sempre que tinha, mostrando o dia a dia dele. Mas essa moça aí apareceu falando: ele está mentindo, galera, não acreditem nele. É que podia ser só um hater querendo acabar com o porque tem muita gente que faz esse tipo de coisa mesmo. A pessoa falar, Jean não é gay, já é hétero. Exato, Jean contratou um amigo que na verdade não é o marido dele. Olha eu aqui me desmascarando, gente. Você sempre foi hétero. Eu sou hétero, meu Deus, aquele, né? Parece. E obviamente com esse comentário ali no vídeo, os likes começaram a surgir no vídeo, o povo começou a comentar: meu Deus, será que ele tá mentindo? Será que é mentira a história toda? E muita gente defendendo, falando: não, eu também tenho Tourette, eu sei que é assim. Um bafafá ali nos comentários do vídeo do homem, gente. Mas beleza. Agora, já pensou se fosse verdade? A fanbase toda que ele criou ali sobre ser uma pessoa com síndrome de Tourette, mostrando o dia a dia, se a própria fanbase se voltasse contra ele e descobrisse que ele de fato era um farsante, o que ia acontecer? Pois bem, essa pessoa que comentou disse que o Hong, durante todo o período que estudou com ela, nunca demonstrou nenhum tique, nenhuma questão que demonstrava ali, mostrava que ele tinha síndrome de Tourette, que era caô e mentira só pra bombar na internet. Ela também citou que era difícil que a síndrome tivesse se desenvolvido ali nos últimos 10 anos pra ele, que ela achava que era um caô, porque muita gente veio comentar isso, que às vezes a síndrome desenvolve depois, enfim, várias coisas, e ela disse que achava muito difícil. E muita gente começou a macetar, falando: é hater, é mentira, enfim. Mas também me irrita quem fica diagnosticando os outros. Porque tem uns caras que falam: e essa menina tem tal coisa. Nem sabe, nunca conversou. Não tem como, gente. A única pessoa que pode diagnosticar é o médico que essa pessoa foi, entendeu? Você não pode diagnosticar as pessoas online, mas enfim. E além de falar isso, essa pessoa aí, ela fez uma outra ligação. Dessa vez sobre um passado mais recente aí do Hong. Essa suposta colega aí do Hong, né, disse que ele tinha lançado uma música, um rap aí na plataforma Melon, um serviço de streaming aí coreano bem famoso, como se fosse um Spotify. Esse Melon é como se fosse um Spotify aí. O lançamento mais recente de uma música que o Hong teria soltado aí no Melon teria sido em fevereiro de 2019. E uma coisa claramente tá faltando na música aí que ele tinha lançado, nas músicas que tinham ali na plataforma, que eram os tiques. Falaram o seguinte, abre aspas: não faz sentido nenhum desenvolver esse distúrbio em 10 meses. Mas uma galera começou a defender o Hong falando o seguinte, que ele poderia ter tido os tiques ali fazendo a música e que existe edição, né, gente? Que poderiam ter cortado os tiques e colocado a música inteira sem tique, porque cortaram quando ele tava tendo os tiques. Apesar de ter deletado algumas músicas da plataforma,
uma música ficou disponível ali na plataforma de músicas, né, que ele tinha. E nessa plataforma, a letra da música mostrava um Hong bem diferente, porque no canal dele, ele era motivacional, good vibes, family friendly, era uma pessoa assim, inspiracional. E nessa música, ele era uma pessoa, como é que eu posso dizer, um pouquinho pesada, né? Na música, recheada ali com alguns palavrões, ele falava que ele tinha esquizofrenia e ele também falava sobre problemas com dinheiro. Muita gente, então, realmente achou estranho depois de ouvir a música, falou, realmente, essa música não parece nem a mesma pessoa que fez. A personalidade é diferente, a personalidade é outra. Quando perguntaram pra essa colega por que ela acha que ele fez isso, ela disse que acha que ele fez isso por dinheiro. Até porque na própria música diz, né, que ele não tem muito dinheiro, que ele quer crescer na vida, que ele um dia vai bombar, não sei o que lá. Então ela achou ali que, de repente, ele começou a fingir que tem Tourette, começou a fazer esse canal literalmente por dinheiro. Ela interpretou a letra e pela interpretação dela parecia que... É que ela somou as coisas, né? A letra, motivo, né? mas a história que ela tinha com ele, que ele não tinha nada, ela falou, bom, é isso, é por essa razão. Isso aí foi uma coisa que a Sherlock aí deduziu. Depois dessa primeira acusação, você acha que acabou? Veio outra pessoa aí, supostamente um vizinho do Hong. E esse vizinho, ele também usou o espaço ali dos comentários do vídeo pra fazer ali as acusações dele. No comentário, ele dizia que ele era vizinho do Hong, né, e que ele viu o Hong várias vezes indo levar o lixo durante vários dias diferentes. E que toda vez que ele levava o lixo, ele nunca viu o Hong ter nenhum tique indo levar o lixo, ou nunca viu nada. Ah, mas também as pessoas estão sendo fiscal se o cara tá fazendo tique ou não. As pessoas estavam dando uma fiscalizada ali braba. Esse cara comentou o seguinte, abre aspas, nos vídeos do YouTube, a cada 5 segundos você treme sua cabeça e mostra um tique forte. Então meio que era um argumento ali pra... Se você aqui tem um monte de tique, por que quando você vai levar o lixo você não tem nenhum? Essas duas alegações do vizinho e da suposta amiga fizeram as pessoas começarem a fazer a vibe CSI. As pessoas começaram a procurar a fundo a vida e o passado do youtuber que elas supostamente conheciam aí online e já acompanhavam. Então os próprios seguidores começaram, porque eu amo a internet, os próprios seguidores eles vão atrás, buscam, fazem a varredura ali e descobrem a realidade. Alguns seguidores acharam uma rede social antiga do Hong, que mostrava ali que ele era uma pessoa bastante dedicada à música. Na música Initialize, de fevereiro de 2019, o Hong, ele rimava sobre vários assuntos. Era uma música dele aí. Como eu falei pra vocês, a música falava sobre dinheiro e ele falava sobre como era ser pobre. Era basicamente esse o mote aí da letra. Uma parte da letra também falava sobre coisas que supostamente viriam a acontecer. Tinha um trecho que falava o seguinte, abre aspas, mesmo que tudo desmorone, nós podemos recomeçar. Será que aí ele tava dando pistas de que mesmo que a internet derrubasse ele, ele ia se reinventar? Será que viriam coisas por aí? Pois é, segura essa informação que vocês vão entender. Conforme os usuários eles iam stalkeando e descobrindo mais informações sobre o Hong, as pessoas começaram a bater na tecla de que realmente ele era uma farsa. Começaram a falar, não, realmente ele é uma farsa, a gente tá analisando aqui os vídeos dele, tem essas músicas, as pessoas falando. Aparentemente, ele parece que tem um botãozinho onde ele liga e desliga a síndrome de Tourette. Quando ele vai preparar, cozinhar um prato mais caro, parece que ele não tem tique. Aí quando é uma coisa mais barata, aí vem um monte de tique, que aí ele derruba um monte de comida. Então as pessoas começaram a criar e teorizar sobre síndrome de Tourette. Mas teorizar e falar besteira, né, gente? Porque síndrome de Tourette não tem uma regra. Não tem como você dizer que uma pessoa está ligando e desligando um botão, porque não existe uma regra, não existe um tempo certo para os tiques acontecerem. É uma coisa extremamente aleatória. Então as pessoas estavam tipo, uhul, desmascaramos ele, mas ao mesmo tempo estavam atacando ele com informações erradas sobre síndrome de Tourette. Só pra vocês terem uma ideia, gente, síndrome de Tourette, ela varia de pessoa pra pessoa e os tiques, eles variam também da própria pessoa. Tem dias que a pessoa tá num dia melhor, mais tranquila, que os tiques, eles não acontecem com tanta frequência, ou os tiques acontecem de um outro modo. Então, realmente, não tem uma coisa que a gente pode traçar e falar, ah, é assim que acontece, é exatamente assim. Não. Fora que depende também de gatilho, né? Então pode acontecer uma coisa que vai engatilhar essa pessoa, aquilo pode virar um novo tique ou pode se comportar de uma forma diferente. Exato. Só pra vocês terem uma ideia do quão amplo pode ser isso, por exemplo, uma pessoa que tá limpando a garganta, sei lá, fazendo assim, do lado de uma pessoa com Tourette, essa pessoa ela pode imitar o gesto e isso pode acabar ocasionando um novo tique. Então é realmente uma coisa que
não tem muito como você definir. Conforme as pessoas envelhecem, elas podem conseguir um controle maior em relação aos tiques, o que pode talvez explicar aí o motivo pelo qual o Hong consegue segurar algumas questões aí que acontecem com ele. Mas ainda assim, mesmo tendo muita gente comentando nos vídeos, explicando essas coisas que eu tô explicando pra vocês, falando que também ele pode estar se medicando, enfim, várias questões, as pessoas continuavam macetando o Hong, falando que ele era um mentiroso, que era um golpista, que era uma farsa, enfim, a galera continuou tacando hate no homem. Até que o nível de comentário negativo tava tão grande que o Hong precisou se manifestar, gente. Não tinha mais como ignorar e fingir que não tinha nada acontecendo. O Hong teve que botar a cara dele ali no sol pra falar o que tava rolando. O Hong, então, soltou um textão daqueles. Basicamente, no texto, ele falava que ele ia parar de subir vídeos no YouTube por conta dos ataques que ele tava sofrendo. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu vou parar de subir vídeos para o YouTube. O motivo é que eu percebi que outras pessoas com Tourette estão sendo afetadas. Eu vi um homem compartilhando bravamente sobre seu distúrbio com tiques e um comentário perguntava se ele estava me copiando. Além disso, muitos estudantes estão imitando minha voz como se fosse uma piada. Talvez seja porque eu tratei meu distúrbio mais como um conteúdo do que como uma doença. Meu objetivo era criar conteúdos que não machucassem ninguém, mas não foi isso que aconteceu. Como conseguimos cumprir o propósito de dar visibilidade para o Tourette, nada disso é mais necessário. Basicamente, ele estava dizendo que, em respeito à comunidade e por outras pessoas estarem sendo atacadas, ele não ia mais postar vídeo, que o trabalho dele estava feito, que ele já tinha conseguido trazer luz pra síndrome de Tourette, que ele não tinha mais nada pra fazer na internet. Ele termina o post então dizendo o seguinte, eu nunca fiz nada para prejudicar ninguém na minha vida, a realidade ainda é dura pra mim, adeus. Mas esse não era realmente um adeus pra ele, não por muito tempo. Os amores, vem comigo que o negócio vai afunilando. Um pouco depois dele fazer essa publicação aí falando que ele ia parar de fazer os vídeos, o Hong, ele acabou ocultando todos os vídeos do canal dele. E inclusive o próprio post onde ele se despedia ali foi deletado. Então era como se ele tivesse apagado toda a história dele ali na internet. Mas antes mesmo do público poder lidar com a partida, lidar, né, com o fato de o youtuber favorito delas não estar mais ali na plataforma, sumariamente todos os vídeos voltaram pro ar. Tipo, sumiu e depois voltou. Igual aquela pessoa, ai gente, eu vou precisar sumir os stories, aí passa 40 stories. Exato, ai gente, eu não vou conseguir aparecer hoje, já é 50 stories. Exatamente isso, amor, acontece. Então, como se nenhum drama nunca tivesse acontecido, o Hong, ele postou um vídeo novo. No vídeo, o Hong perguntava se as pessoas estavam surpresas. Vocês estão surpresos? O vídeo, basicamente, era ele numa sketch, onde ele fingia estar dirigindo ali num volante de mentira com uma peruca, anunciando ali que iria começar a postar novos vídeos. E o arrependimento dele durou bem pouco, né? É, exatamente. Ele falou, ai gente, chega da internet, tô sendo muito atacado. Upa, voltei. Foi bem assim. E naturalmente, né, gente, a audiência dele ficou super confusa com essa reviravolta aí, com o fato dele ter apagado tudo. Depois voltou com tudo, o povo ficou, meu filho, o que aconteceu? Tá tudo bem? E as atitudes do Hong, elas foram muito estranhas desde o post de despedida que ele tinha feito. Ele basicamente continuou privando e desprivando os vídeos várias vezes durante um único dia, até que ele privou tudo de uma vez de novo. Confuso, gente. Pois é. Até que no dia 6 de janeiro, o Hong realmente voltou e ele tava pronto ali pra assumir a responsabilidade sobre tudo que ele tinha feito na internet. O que será que ele tinha feito, galera? O que será que tinha acontecido? Nesse dia, ele postou um vídeo de desculpas. Calma, gente, não fiquem nervosos. Apesar de todos os ataques da galera ter, né, xingado muito ele, nesse vídeo pedindo desculpa, ele manteve a alegação de que sim, ele tinha Tourette. Ele falou o seguinte: 일단 진짜 약을 복용한 상태고요. 제가 약을 먹는 걸 안 좋아하지만 의사 전달을 위해서 지금은 약을 복용한 상태입니다. Ele apresentou inclusive uma prova de que um médico teria receitado pra ele ali 2 medicamentos pra tratar Tourette. Mas mesmo assim, ele admitiu que o conteúdo que ele postava não era totalmente honesto. Ou seja, que às vezes ele meio que dava uma forçada mesmo. 제가 유튜브 콘텐츠를 만들면서 저의 증상을 과장한 것도 사실입니다. 진심으로 사죄드리겠습니다. 죄송합니다. 이제 이전 영상들은 모두 내리도록 하겠습니다. E lembra aquela música de rap lá que a galera desenterrou, que ele falava que ele queria ganhar dinheiro, que ele não tinha dinheiro e tal, falava um monte de coisa assim, não sei o quê? Ele também se desculpou por esse rap. Ele disse que ele tava muito envergonhado pela letra, mas ele disse que tentar se distanciar da música só fazia ele se sentir mais culpado sobre tudo que ele tinha feito aí de ter forçado um pouco a Tourette que ele tinha aí na internet. Ele disse que inclusive ele bloqueou os comentários porque ele não queria que os pais dele lessem os absurdos que estavam falando sobre ele na internet, porque os pais dele iam ficar muito magoados
magoados, enfim. Agora, quanto ao dinheiro que ele tava fazendo nos vídeos, porque isso era uma das coisas que as pessoas tinham atacado ele, falando: você tá ganhando rios de dinheiro, você ganhou rios de dinheiro fingindo que tinha Tourette aí. Ele falou: gente, eu não fingi nada, só dei uma forçada e tal. Ele meio que negou aí que ele tinha ganhado entre 15 e 40 mil dólares, que era a acusação que a galera tava falando, que ele tinha ganhado uma super dinheiro aí falando sobre Tourette. E ele mostrou ali pra galera que ele ganhou algo em torno de 8 mil dólares. O que já é bastante dinheiro. Que já é bastante dinheiro. E ele disse que a razão pela qual ele não ganhou esse dinheiro que todo mundo achou que ele tinha ganhado é que o canal demorou a ser monetizado. E aí ele terminou falando que ele ia focar no tratamento dele. Falou: vou focar no meu tratamento, obrigado, beijo, tchau. Acabou então, né, gente? Final feliz, todo mundo bem? Não, porque vai piorar muito. Alguns espectadores acharam alguns detalhes bem importantes nesse vídeo que ele postou. Como, por exemplo, detalhes suspeitos na receita do medicamento que ele tinha mostrado nesse vídeo. A data de prescrição era 6 de janeiro de 2020. O mesmo dia que ele postou esse vídeo. Prescrição é a data que a receita foi feita. É, gente, pra quem não sabe, prescrição é quando a receita foi feita, né? Pra o povo pedir o medicamento. Então a pergunta que fica é: ele pegou a receita porque ele realmente precisava? Ou ele pegou a receita pra ter uma justificativa no canal do YouTube? E aí? A quantidade de medicamentos também deixou o público ali meio perplexo. Isso porque os medicamentos eram o suficiente ali para 7 dias. E segundo pessoas com síndrome de Tourette que acompanhavam o canal, os medicamentos eles são prescritos de 30 em 30 dias. Então por que uma pessoa teria uma receita só para 7 dias? Já foi bem mais suspeito aí. Um desses seguidores, que era farmacêutico, ele disse que ele tinha uma suspeita. Esse farmacêutico comentou que qualquer pessoa que quisesse uma receita na Coreia, uma receita aí de 7 dias, conseguiria. Até alguém que fingisse que tinha Tourette. Então, tipo assim, era uma coisa simples de você conseguir, era uma coisa fácil de você conseguir uma receita assim, na hora. De qualquer medicamento, gente. Achei uma doideira também, mas enfim, esse farmacêutico aí disse que na Coreia é assim. Não sei, tá, gente? Foi o comentário do homem. É, se alguém souber também. Comenta aqui, é. Só que essa não é a única suspeita e a única coisa estranha que acharam ali nesse vídeo dele. Alguém tirou um print de um vídeo antigo do Hong, onde aparecia ali uma tela que ele tava pesquisando medicamentos pra Tourette. Pra algumas pessoas, isso era uma evidência de que o influenciador, ele tava meio que deixando detalhes ali nos vídeos pra forçar e mostrar que ele realmente tinha Tourette, assim, que as coisas, olha, eu tô pesquisando aqui medicamento, pra dar uma forçada. Inclusive, a galera começou a ter tanta raiva dele que começou a vir um hate brabo, que criaram uma outra conta, zombando da conta dele, chamado I Am Not Tourette, numa tentativa aí de tirar com a cara dele. No vídeo, essa pessoa, né, do canal I Am Not Tourette, ela fingia ter tiques, né, enquanto fazia as mesmas coisas que o Hong fazia no canal dele. Mas, obviamente, muitas pessoas, inclusive eu, né, qualquer pessoa que vê isso, acha um absurdo você tentar tirar piada com alguém zombando de questões que outras pessoas realmente têm, né? Então, assim, piada de péssimo gosto, o cara queria tirar com a cara do cara, mas aí, enfim, tirou com a cara de um monte de gente que não tinha nada a ver com isso. É, porque, tipo assim, tudo bem você tentar atacar ali o cara que tá fazendo alguma coisa, mas você atacar uma comunidade inteira, uma pessoa inteira que já passa por muitos ataques, não faz sentido nenhum. Enquanto isso, parecia que o Hong, ele tava usando os velhos truques dele. Ele ocultou mais uma vez todos os vídeos, inclusive o vídeo de desculpas, e logo depois ele desocultou vários outros vídeos, e ele ocultava e desocultava, numa maneira das pessoas talvez angariar views, as pessoas ficarem clicando nos vídeos e veem que os vídeos subiram de novo, enfim. Apesar de todo o teatro aí, os pedidos de desculpas do Hong, ele voltou pra internet, mas dessa vez como uma nova pessoa. Uma nova mulher, né? Essa piada que eu ia fazer, uma nova mulher. Ele meio que parecia que tava se reinventando. Ele trocou o nome do canal de I Am Tourette pra Genital, que fazia uma alusão aí ao personagem Zenitsu do anime Demon Slayer, conhecido aí pela sua covardia e baixa autoestima. Ele, inclusive, também foi visto fazendo cosplay desse personagem. Pra quem ficou preocupado, o youtuber, ele falou aí sobre a mudança dele em um outro post. Ele falou o seguinte: enquanto as controvérsias continuam crescendo, eu gostaria de responder a pergunta de por que eu continuo insistindo no YouTube. Meu objetivo maior é produzir uma sitcom. O YouTube era a única maneira de conseguir capital como uma figura pública. Ele disse aí que a sitcom que ele queria fazer se chamava 12 Happy Dong e que teria aí 20 episódios escritos por ele mesmo. Os personagens aparentemente seriam construídos ali através da própria personalidade do Hong, de acordo com o que ele falou. E aparentemente a gente já tinha conhecido 2 deles, né? Autoestima da gata, né? É, tipo... Ai, olha que interessante, uma série sobre mim. Eu tenho 20 personalidades muito legais. Nossa senhora, enfim. O Hong, então, tentou explicar que o I'm Tourette era um personagem que ele tinha criado e o Genital era outro personagem. E que esses 2 personagens seriam aí da gama dos personagens que mostrariam várias personalidades dele.
a vergonha do gato vai piorando. Tá piorando cada vez mais, né? Então, só pra resumir aqui. Depois de subir, postar vídeo, pedir desculpa, falar que tinha Tourette, falar que realmente agora meio que parecia que ele tava assumindo que ele criou um personagem, que ele não tinha Tourette, depois ele criou outro personagem. Era isso mesmo? E nem fazia muito sentido, porque se o personagem era baseado nele, então não fazia nada faz sentido. Você entende que nada faz sentido na história? Mas não é exatamente isso. Ele falou que não era exatamente isso. Aí ele explicou o seguinte. A famosa, não é isso que eu quis dizer. Ele falou o seguinte, abre aspas, não seria convincente contar uma história sobre um mundo que eu não experienciei. Apesar dos esforços do Hong em seguir em frente e continuar falando que sim, ele tinha Tourette, as pessoas estavam um pouquinho saturadas dessa história. Tá falando, querido, ninguém mais acredita em você. Tá forçada a história, uma hora você fala uma coisa, uma hora você fala outra, você se contradiz o tempo todo. O negócio do medicamento. É tanta mentira nessa história que tá difícil pra tu, tá? Vamos parar aí com o caô, que tá brabo. E aí vários comentários começaram a aparecer no YouTube dele, como esse aqui, abre aspas, tenho certeza que ele tem alguma doença mental. Outras pessoas falando, nós não sabíamos que um I'm Tourette era o mais fraco das 12 personalidades. E outro comentário como esse aqui, como seria injusto sair do YouTube, já que você já sabe o gosto do dinheiro. Então, meu povo, a galera tava macetando o Hong. O recomeço do Hong mais parecia uma tentativa aí dele fugir do bafafá todo que tinha acontecido, tentar realmente recomeçar com uma nova imagem, mas não tava dando certo. E se você acha que os conhecidos dele já tinham aparecido, todo mundo, começou a surgir mais conhecido dele, que a galera agora tava ficando muito bolada. Começou a sair gente do ralo e da parede, o povo começou a aparecer falando que conhecia o Hong e que ele era um grande de um mentiroso, galera. Uma das pessoas alegou que estudou ciência da comida com ele na faculdade, né? E essa pessoa falou o seguinte, abre aspas, de maneira nenhuma teriam deixado ele mexer com facas e outros utensílios de cozinha que usavam na faculdade se ele tivesse tiques. E também começaram a aparecer alegações de outra comunidade. Se você não sabe, na Coreia do Sul, é obrigatório que os homens, eles completem aí o serviço militar se eles tiverem entre 18 e 28 anos. O que Hong aí supostamente havia feito. Um suposto colega aí do quartel do Hong, né, apareceu também e compartilhou a própria teoria dele em relação ao Hong. Ele falou o seguinte, abre aspas, havia outro cara na base que também não se dava muito bem com as outras pessoas. Os superiores tiravam sarro dele e o chamavam de Tourette. Não posso evitar pensar que I'm Tourette está imitando essa pessoa e ganhando dinheiro com isso. Cara, olha como a história vai ficando cada vez pior. E se os acusadores do Hong estavam apenas online até esse momento, né, mandando comentário no YouTube e tal, não sei o que, a coisa passou para outro nível. Saiu do âmbito só internet. O programa de investigação coreano chamado Curious Stories Y abordou o Hong em pessoa, pessoalmente. E sabe qual foi a resposta do Hong quando o programa de televisão chegou para abordar ele e falar, meu filho, fala aí o que tá acontecendo? Silêncio. Hong ficou silencioso, não respondeu. O programa, inclusive, entrevistou um expert no assunto, né? Um expert em síndrome de Tourette, pra falar um pouco ali se ele acreditava que o Hong de fato tinha Tourette. E o especialista falou o seguinte, abre aspas, é possível que ele talvez tenha tido um tique vocal crescente bem brando, quase imperceptível. Entretanto, a maioria dos seus outros tiques parecem ser fakes. Também é improvável que Tourette, nessa severidade, se desenvolva na fase adulta. Os tiques não são nem consistentes, nem incontroláveis, o que nos leva a acreditar que eles estão sendo encenados. Ou seja, o cara basicamente disse aí que existe uma grandíssima probabilidade da Tourette do Hong ser mentira. Alguns comentários coletados aí pelo programa mostravam a raiva das pessoas, a raiva que as pessoas estavam do Hong. Comentários como esse aqui, ó, abre aspas, isso parte meu coração, eu me sinto terrível, minha vontade era me desculpar com os verdadeiros pacientes que realmente possuem a síndrome. Ele é pior do que o diabo poderia imaginar, fecha aspas. Ele é um pedaço de merda. Sério. Sabe, eu realmente torci por esse cara, achando que ele tinha Tourette. Quanto à possibilidade aí de ações legais, o advogado Choi Jae-yong disse no programa ali que meio que não teria o que fazer, porque a galera achou que ia conseguir meter um processinho aí nele, né? Mas o cara falou que acha que não tinha muito o que fazer. Ele falou o seguinte, existe uma chance muito pequena de que a corte vai julgar isso como uma fraude, mesmo que alguém processe ele. Se os lucros vieram somente das propagandas dos vídeos, então está dentro da política do YouTube e não pode ser considerado fraude. É, porque eu acho que ele poderia alegar que era um personagem, né? Exatamente. Não foi tipo marmita gate que as pessoas depositaram. Doaram. Exatamente. Não foi uma coisa de doação. As pessoas só assistiram o vídeo e ele ganhou monetização com aquilo. Mesmo que fosse mentira. Mas enfim, gente. Quando parecia que a verdade seria um mistério, que nunca saberíamos a resposta desse grande caso, o Hong, ele finalmente apareceu com as respostas. O negócio foi uma proporção grande, ele voltou. Em
Em março de 2020, o youtuber Choi Hong Cho soltou um vídeo de 2 partes, em que ele entrevistava Hong sobre a sua suposta síndrome de Tourette. E pelo número de views, parece que o público estava pronto pra saber a verdade. No primeiro vídeo, o Hong disse que a sua fixação aí com a síndrome de Tourette veio porque ele era muito fã de um personagem que tinha Tourette do South Park. 이제 발단은 그 이제 사우스파크라는 그래가지고 그 캐릭터 영감을 받아서 No episódio aí que o Hong tá se referindo, o personagem Eric Cartman, ele conhece outro personagem aí que tem Tourette, e o Eric fica impressionado com a liberdade que o menino tem pra falar e fazer aquilo que ele quer. E mais tarde, nesse mesmo episódio, o Eric Cartman, ele começa a fingir que tem Tourette. Isso nesse episódio de South Park. I'm sorry, my son Thomas has Tourette syndrome. What? You're telling me there's an illness that makes you blurt out obscenities? You can say whatever you want all the time and never get in trouble? Mas não foi só a televisão aí, South Park, que inspirou o Hong. Ele disse que outras pessoas que produziam conteúdo sobre Tourette também inspiraram ele a fazer esse canal aí, porque ele viu que as pessoas estavam bombando nas redes, crescendo bastante por ter Tourette. Ele disse que viu essas pessoas crescendo na internet e que meio que ele disse que teve um pouco de ganância, assim, que ele viu aí uma oportunidade. Eventualmente, o Choi, né, esse influenciador, ele fez a pergunta que todo mundo queria fazer, que é, afinal, você tem Tourette ou não? 실제로는 뚜레 증후군을 앓고 계시는 건가요? 아닙니다. 아, 아니에요. De início, né, o Hong falou não, como vocês puderam ver, ele falou não. Só que aí depois parece que ele meio que voltou atrás também. Aí ele falou o seguinte: 그래도 굉장히 경미한 수준 이제 gente, não dá pra saber qual é desse homem, né? Não dá pra saber se ele é mentiroso compulsivo, o que acontece aí nessa história. Mas claramente o que ele tava fazendo nos vídeos, ele Era tava forçado. fingindo. Obviamente ele estava forçando nos vídeos. O Hong, ele explica que qualquer pessoa comum pode ter aí alguns tiques, como coçar o nariz, ou piscar os olhos, enfim. Essa resposta aí confusa foi o mais perto que a gente conseguiu, que a internet conseguiu ter de uma confissão de que o que ele tava fazendo era mentira. Mas essa coisa meio... não tenho, mas talvez eu tenha branda. Parece que esse homem realmente não consegue falar a verdade. Não, mas talvez sim. Mas talvez não, mas se você olhar por outro ângulo, talvez não. Mas sim, talvez, com certeza. Não tenho certeza de talvez que sim. Quanto ao canal Genital, né, que ele trocou o nome lá pra Genital, ele disse que ele não sabia muito bem o que ele ia fazer, sendo que antes ele falou que ele ia fazer um sitcom, agora ele falou que ele tava meio perdido, que ele não sabia muito bem o que ele ia fazer. Apesar da parte 2 da entrevista ter recebido só metade dos views da primeira parte, a parte 2 ela foi igualmente esclarecedora. No vídeo, o Hong ele responde algumas perguntas, mas parece que algumas ficam sem resposta. Como o fato de por que ele ter procurado ali sobre os medicamentos. Ele falou o seguinte, abre aspas. 그거는 이제 예전에 제가 이제 그 증후군에 대한 그 연구를 할 때 그냥 알게 된 약이라서 그냥 검색해보는 거. Então, se você tem a síndrome, você pesquisou sobre a síndrome, mas aí depois você foi pesquisar sobre o medicamento, mas aí se você tem a síndrome e você não estava se medicando... Tá entendendo que tudo que ele fala é confuso? O Choi também perguntou sobre os últimos acontecimentos, né? Sobre o fato daquele programa investigativo ter procurado ele, dele não ter dado nenhuma resposta, ele ter sumido. E ele disse que ele não deu o direito de imagem pra aquelas pessoas, por isso que ele não disse nada, que ele não queria aparecer. Engraçado que na hora de botar vídeo na internet ele queria aparecer, né? Agora que tava sendo desmascarado, ele já não queria mais aparecer. A Loucura. monetização não era dele, né? Aí não queria. Outro ponto interessante no vídeo foi uma espécie de flashback aí. Lembra aquele vídeo que ele tava fazendo lamen, que ele tava tendo vários tiques? Dessa vez ele tava preparando o lamen também, só que dessa vez ele não estava fazendo nenhum tique. Até que o Choi perguntou o porquê. E aí ele falou o seguinte, porque agora eu não estou atuando. A entrevista seguiu, né, até o momento atual da vida do Hong, né, o que ele estava fazendo, enfim. E ele disse que atualmente ele estava desempregado, mas que o desemprego não estava limitando a criatividade dele, que ele estava uma pessoa muito criativa. E eles mostraram ali um pequeno quadro pintado pelo Hong. Quanto à carreira de rap, né, do youtuber, o Hong ele disse que a família dele não apoiava muito, não curtia muito esse rolê. Ele falou o seguinte. 뭐 너무 공격적인 가사를 쓰지 말아라. 그런 이야기 모두가 들을 수 있는 가사를 쓰고 또 누구를 비난하는 가사를 쓰지 말아라. Parece que ele meio que largou a música aí nessa época de desemprego e tava meio que mais focado aí no mundo das artes. 뭐 노력을 하고 있죠. 아티스트가 되기 위해서. O Choi também falou sobre a saúde mental do Hong. 정신 건강은 괜찮으신 거예요? 네. 자아가 너무 많으셔가지고 지금 갈피를 못 잡으시는 것 같아요.
지금 제 스스로는 건강하다고 생각하고 있습니다. Outra pergunta quente ali que a galera queria saber era sobre os lucros do YouTube. Lembra que eu falei que, tipo, tinha uma treta aí de quanto ele tinha ganhado, que ele tinha ganhado muito dinheiro e tal? O Hong, então, ele explicou que ele ainda não teria sido pago, mas que provavelmente ele vai ser pago ali com o dinheiro do YouTube. Ele também disse que ele nunca foi penalizado porque ele nunca violou nenhuma diretriz da comunidade. E o vídeo também mostrou aí um último pedido de desculpas do Hong por tudo que ele tinha feito. Temos o trecho. 제가 한 컨텐츠로 이제 상처 받으신 분들에게 진심으로 사죄드리겠습니다. 죄송합니다. E agora vamos pra finalização, tá? O que aconteceu na história? Ele sumiu? O que aconteceu? A galera da internet se perdoou? O que houve? O final é o seguinte: uma petição foi criada pra punir aí o Hong pelas mentiras que ele jogou aí na internet. A petição dizia que o Hong ganhou dinheiro na internet desde dezembro de 2019 e que ele usou de má fé e enganou as pessoas produzindo um conteúdo que as pessoas só clicaram nesse conteúdo porque esse conteúdo era sobre Tourette e que ele mentiu pra audiência. Então que o YouTube não deveria pagar ele por isso. A petição, ela recebeu mais de 6.000 assinaturas. E agora, meus amores, que a verdade foi revelada, sobrou só uma pessoa pra ele, tá? Pro Hong. Não foi o I Am Tourette, não foi o Jenny To, os personagens lá que ele criou, mas só sobrou ele mesmo. Ele mudou então o nome do canal dele do YouTube pro próprio nome dele e aparentemente ele tá voltando aí pras raízes dele da música. No canal ele basicamente postou 5 raps entre junho de 2020 e abril de 2021, mas os vídeos não fizeram um grande sucesso não, tá, gente? Não rodou bem não. Em julho de 2021 ele postou um vídeo pra audição da 10ª temporada de Show Me The Money, um reality show aí coreano, onde rappers amadores são julgados aí por rappers profissionais através de vários desafios aí até que sobre só um. É como se fosse uma espécie de The Voice, mas pra rappers. No vídeo de 56 segundos, o Hong, ele canta aí o rap dele, ele mostra aí a música dele. Mas no final parece que ele se inscreveu nesse reality show, mas não entrou. Não rolou pra ele, não. E basicamente, essa foi a maravilhosa história de Hong, o cara que tinha Tourette, depois não tinha mais Tourette, mas talvez tenha um pouco de Tourette, mas talvez não tenha, e a gente não sabe, mas claramente ele forçava, mentia e enganou toda uma audiência. Aparentemente ele não posta mais nada relacionado a isso, não fala sobre isso, então a galera realmente acredita que ele mentiu e inventou tudo. E a gente, vendo aqui todas as provas, a gente vê que realmente foi isso que aconteceu. E essa é a razão pela qual eu acho que sim, ele mereceu ter entrado aí em grande decadência na internet. Eu acho que se você produz um conteúdo onde você mente, você engana a sua audiência, o que você merece receber é o quê? É o ostracismo, é ser deixado de canto, é fazer outra coisa da sua vida, porque mentir pras pessoas da internet não tá mais rodando não, tá, gente? Vamos parar com isso, vamos jogar na verdade aí, que isso é o que importa. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Acham que não foi nada demais? Ah, ele só mentiu ali de boa. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vamos ler os comentários. Ai, o comentário, meu Deus. Gente, já esqueci. Olha, um comentário que eu achei muito legal foi o vídeo do menino que tinha vários irmãos. Quem comentou? A Erika Richards falou: antes de começar a namorar com alguém, eles devem ter que fazer um exame de DNA. Porque é tanto irmão que não deve dar pra lembrar a cara de todo mundo. Isso é o vídeo dos irmãos, gente. Se você não assistiu, corre, termina esse vídeo e vai ver o vídeo dos irmãos, que o homem tem 150 irmãos, gente. História bizarra. Imagina só você namorar o teu irmão. É verdade, isso é que ela falou. Nossa, isso foi muito bom também. Eu tenho dificuldade de lembrar o aniversário do meu primo, que somos amigos desde que nascemos. Imagina lembrar o aniversário de 150 crianças. Deus me livre, não dá pra lembrar não, gente. Eu acho que ele já abstrai, né? Tipo assim, é isso aí, já gente. Não sei quem é meu irmão não, já não sei quem é nada. Se você não sabe do que a gente tá falando, é o último vídeo dos 150 irmãos. Clica lá pra assistir, que a história é bizarríssima, tá, gente? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. Até o próximo e tchau.